Então, vamos lá. Então, sejam todos bem-vindos. Olha só uma notícia aqui. Letícia, que saudade de ouvir a voz de vocês. Então, que bom, Letícia. A gente também fica muito feliz de estar aí participando. Então, sejam bem-vindos aí à terceira apresentação do Seminário Científicos do COMEPS, né? O COMEPS é um complexo multidisciplinar do CCS, né, de estudos e pesquisas em saúde, que congrega vários laboratórios de pesquisa, e nós convidamos os docentes responsáveis desses laboratórios para fazer apresentações. São apresentações quinzenais, né? Hoje a gente tem aqui o professor Fernando Vicentini, vai apresentar zoonoses virais em animais selvagens e humanos, né? Professor Fernando Vicentini é nosso professor aqui da casa, né? Professor adjunto, 4. Foi professor também na Universidade Federal do Espírito Santo, ele veio de lá, né? Então foi professor de 2006 a 2017 na UFES, doutor em doenças infecciosas pelo programa de pós-graduação em doenças infecciosas da Universidade Federal do Espírito Santo, realizou estágio de capacitação no Laboratório de Virologia Molecular e Comparada, no Instituto para Pesquisa em Medicina Veterinária, na Hungria, né, Academia Húngara de Ciências, em Budapeste, isso em 2019. Realizou estágio de doutorado aqui no país também, no Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Também fez estágio, né, no doutorado, durante o doutorado, com bolsa CAPES, no Laboratório de Glicovirologia, na Universidade de Nantes, na França. Tá? Possui mestrado em Ciências Biológicas, na área de concentração de Microbiologia, e a graduação no curso superior em Tecnologia em Saúde, pela Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, CETEPS da Unesp. Ele é docente permanente e membro do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Saúde da População Negra e Indígena, um programa que iniciou, né, o seu funcionamento recentemente aqui no CCS, e é coordenador do Laboratório de Diagnóstico Molecular da Covid-19, laboratório que também iniciou, né, o seu funcionamento durante este ano, né, da pandemia, e que está incluso aí no complexo do COMEPS. Então, a área de pesquisa, né, então, na virologia, professor Fernando, né, tem vários artigos aí publicados, e tem aí contribuição, né, colaboração com pesquisadores da França, Argentina, Hungria, além do Brasil também, né, importante pesquisador aí da atualidade. Trabalha com extensão também, né, tem um projeto aí de extensão multiprofissional sobre infecção por HPV e outras ISTs e prevenção de câncer em mulheres negras quilombolas, e também tem experiência em gestão, tá certo? Então, eu tenho o prazer aí de convidar, tenho a alegria, né, de apresentar meu colega, meu amigo, professor Fernando Vicentini. Ele tem aí uns 40 minutos, cerca de 40 minutos aí para fazer sua explanação, e vocês fiquem à vontade para fazer os questionamentos, não precisa esperar os 20 minutos finais, né, da apresentação, podem já colocando no chat aí as suas dúvidas, a gente vai anotando aqui, e ao final a gente faz um debate aí bacana, tá bom? Fique à vontade, professor Fernando. Muito boa tarde a todas, a todos. Muito obrigado, Léo, pelas palavras. Obrigado pelo espaço. É uma alegria poder compartilhar esses minutos com vocês de um tema que é tão caro para mim. Eu vou iniciar minha apresentação. E aí, Léo, por gentileza, você vai me dando um retorno. Ok. Uma pena que eu já não vejo mais vocês, mas... Léo, você me falou para ocultar, só que agora eu já não consigo mais. Tá? Ah, consigo. Na hora que aparecer, você fala, Léo. Obrigado. Ok.
Ok. Bem, pessoal, eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema, enquanto aparece a nossa apresentação. É um tema, como eu disse anteriormente, para mim muito caro, porque eu venho trabalhando com viroses humanas e animais há muitos anos, e especialmente as viroses com animais selvagens me trouxe muitas conquistas, né? Muitas oportunidades de aprendizagem, muitas colaborações, e algumas experiências de vida, eu diria, espetaculares. Vou poder compartilhar um pouquinho com vocês. Apareceu? Já apareceu. Se você quiser colocar em modo tela cheia. Eu imaginei que estivesse. Não, já está, desculpa. Ok, tá bem. Sim. Então, este é um tema que tem ganhado muita visibilidade nos últimos meses, né, em função da Covid, mas a gente vai ver que é um tema bastante complexo, muito antigo. Dentro da Sociedade Brasileira de Virologia, ele é tratado historicamente no GT de viroses emergentes e reemergentes, mas em função da evolução tecnológica, principalmente associada à virologia molecular, hoje muitos virologistas humanos e animais também têm se aproximado do tema. Então, nós temos lido, né, muitas publicações. Uma das que mais chamou a atenção nos últimos meses relacionada ao tema foi essa publicação na Nature, então, que traz, né, que aborda a possível origem do SARS-CoV-2, do vírus que está associado à Covid-19. E, olhem só, esse print da página eu tirei há aproximadamente um mês, um artigo que foi publicado em 17 de março deste ano, e já tinha 368 citações há um mês atrás. Fiz questão de tirar hoje novamente, já está em 516 citações. Isso para mostrar que realmente é um tema muito efervescente hoje em toda a comunidade científica internacional. Bom, não tem como falar de viroses em animais selvagens e em humanos, né, sem abordar minimamente a questão do SARS-CoV-2. Então, está um bichinho muito simpático, né, que esteve na mídia, o tal do pangolim, um animal muito exótico, asiático, muito traficado, né, e que está sendo muito utilizado nos estudos de evolução do SARS-CoV, do SARS-CoV-2, do MERS, enfim, de vários coronavírus, para tentar explicar a origem do SARS-CoV-2 associado à Covid-19. Outros animais têm sido associados, muitas notícias na mídia, né, ou nos periódicos científicos. Aí uma notícia que nos entristece muito, né, diante da detecção de coronavírus próximos ao SARS-CoV-2, na Espanha, foram abatidos aí quase 100 mil animais selvagens, ainda que em cativeiro, né, sob risco de transmissão aos seres humanos. São notícias que, infelizmente, impactam muito negativamente, né? Mas o ser humano também faz uso desse expediente, né? Se nós tememos a origem ambiental, através dos animais selvagens, de vírus altamente letais, nós também fazemos uso desse expediente. Vejam essa publicação, também nos causa muita comoção, que é um programa já de muitas décadas, na Austrália, em que se usa o vírus
da doença hemorrágica dos coelhos, né, para diminuir sobremaneira a população de coelhos selvagens na Austrália. E milhares e milhares de coelhos são, assim, exterminados usando pulverização de vírus em cada um desses pontinhos do mapa aí, no canto inferior direito. Bom, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que são os vírus, considerando que o nosso público é bastante diverso, e para que a gente possa compreender melhor o tema. Então, nós temos aí 3 imagens com 3 partículas virais com características muito próprias, né, com uma mesma morfologia. Então, do ponto de vista taxonômico, eles pertencem aí ao mesmo grupo enquanto morfologia, mas são vírus extremamente diferentes do ponto de vista de material genético e de filogenia molecular. Então, o que nós temos em comum entre todos os vírus? Essa estrutura superficial, que é minimamente proteica, pode ser glicoproteica, glicolipoproteica, mas minimamente proteica, e que está protegendo o seu ácido nucleico no interior. Essa estrutura básica de proteínas chamamos de capsídeo, e o seu genoma, que a gente já vai explorar um pouquinho mais. A superfície dessas partículas virais, portanto, o fenótipo desses vírus é óbvio decorrente, né, desse genoma, desse genótipo, e a sequência de aminoácidos dessas proteínas ou dessas outras moléculas associadas, açúcares e lipídios, vão dar uma configuração tridimensional que, em primeira análise, será responsável por determinar que tipo de célula cada vírus como esse vai infectar. Então, nós temos uma relação espacial, tridimensional, uma relação de dependência, né, como uma chave-fechadura, em que a estrutura presente no vírus, nós denominamos de antirreceptor, precisa encontrar na superfície da célula hospedeira uma estrutura espacialmente complementar e que nós convencionamos chamar de receptor. Quando nós falamos em célula hospedeira, em célula-alvo, se nós pensarmos num organismo como hospedeiro, corpo humano, né, nós teremos aí vírus adaptados a determinados tecidos, né, então isso caracteriza aquilo que nós chamamos de histotropismo. Isso vai fazer, então, com que determinados vírus infectem exclusivamente o aparelho respiratório, né, digestório, nervoso, muscular e assim por diante, e nós teríamos aí como únicas células absolutamente resistentes à infecção viral os nossos eritrócitos, né, pelas características biológicas que possuem. Assim como essa estrutura de superfície, ela determina esse histotropismo, ela também vai determinar quais espécies animais serão suscetíveis a esses vírus. E a isso nós chamamos especificidade. Então, existem vírus que são espécie-específicos, ou seja, que infectam uma única espécie de hospedeiro, e existem aqueles vírus que vão, ao longo do tempo, se adaptando e vão promovendo aquilo que está muito na moda hoje, né, se falar de spillover, né, ou salto entre espécies, que a gente tem discutido desde o início do ano sobre a situação, a possível origem do SARS-CoV-2. Então, quando nós falamos em zoonoses virais, nós estamos falando exatamente dessa adaptação, dessa evolução viral que permite com que essas estruturas de superfície, em primeira análise, eu repito, permitam com que o vírus salte, né, esteja adaptado num hospedeiro e consiga transitar para um novo e outro hospedeiro, ou novos hospedeiros. Eu já antecipo que
de maneira geral, quanto mais nós conhecemos a evolução viral, mais nós descrevemos essa capacidade, esse potencial zoonótico que os vírus têm. Então, muitos artigos falam que a grande maioria das viroses humanas tem origem no mundo selvagem, e talvez um dia a gente chegue à conclusão que absolutamente todos têm. Né? Mas aí as informações para cada vírus precisam ser melhor elucidadas. Bom, nós temos aqui algumas imagens de alguns desses vírus que vão ser tratados hoje. É um universo muito grande. Nós temos aí imagens de microscopia eletrônica de transmissão dos hantavírus, do vírus da raiva, da febre de Lassa, dos coronavírus, do influenza, encefalite equina, do ebola, enfim, mostrando toda essa diversidade morfológica, né, mostrando que alguns vírus possuem envelope, outros não possuem envelope. O importante é que cada um deles vai ter essa evolução e essa transição, essa circulação entre espécies, dependendo inicialmente dessas estruturas de superfície, mas não exclusivamente, como nós veremos um pouco mais adiante. Bom, essas estruturas de superfície virais, né, para a imunologia são os antígenos virais, que têm aplicações diversas, não apenas na compreensão dessa relação parasita-hospedeiro, elas são consequência, óbvio, né, de um genoma. E é importante que a gente tenha em mente que, diferentemente dos seres vivos, né, dos procariontes aos eucariontes mais evoluídos, que possuem como genoma DNA dupla fita, os vírus apresentam uma diversidade muito grande e são classificados, né, em 7 classes com relação ao seu material genético, né, que passam aí pelo material genético como o nosso, DNA dupla fita, passando pelo DNA simples fita, o RNA dupla fita, o RNA simples fita, polaridade positiva, que é o caso do corona, o RNA simples fita, polaridade negativa, o RNA simples fita, porém com transcriptase reversa, e o DNA dupla fita com transcriptase reversa. Essa estrutura genômica vai determinar o nível de autonomia que a família viral terá em relação à célula. Autonomia e ou dependência. Então, dá para a gente começar a imaginar, né, como é a relação de um vírus de DNA dupla fita, né, quais enzimas, né, qual é o percentual da maquinaria enzimática celular que esse vírus pode se apropriar, em relação a um vírus de DNA dupla fita, por exemplo, que nós nem conhecemos, do ponto de vista biológico. Bom, aqui nós temos um mapa que já está bastante desatualizado, mas eu fiz questão de mantê-lo para que a gente fizesse esse exercício. O que será que mudou nesse mapa, né, de 2014 para cá? Então, nós temos aí doenças emergentes e reemergentes, acho que todas elas viroses. E aí, olhando para o Brasil, por exemplo, nós tínhamos aí só a citação dos hantavírus. De 2014 para cá, né, nós tivemos a reemergência da febre amarela, por exemplo, nós tivemos a emergência, né, do chikungunya, do zika, né, do maiaro, agora também do SARS-CoV-2, a reemergência do H1N1. E aí, se nós olharmos para o planeta, nós vamos perceber, até porque da ideia, né, da reemergência, porque essa é uma relação espacial e cronológica, né, em que os vírus circulam num determinado território, e depois eles podem desaparecer ou se tornarem endêmicos, mas se desaparecerem, em algum momento podem voltar a circular nesse território, né? Alguns vírus, de fato, são novos, pelo menos do ponto de vista da história da ciência que nós temos,
Então, quando nós falamos, né, que o SARS é um vírus novo, está aí com 20 anos, o MERS é um vírus novo, que está aí com 10 anos, daqui a pouco a gente vai ver uma imagem sobre a evolução dos papilomavírus, e a gente vai poder explorar um pouco mais essa questão. Né? Então, a descrição desses vírus é nova, né? O vírus não necessariamente tenha surgido no momento em que passou a acometer os humanos de uma maneira mais agressiva, né? Com um perfil epidemiológico mais amplo. Bom, nós temos aí alguns fatores que interferem diretamente na emergência de um vírus ou de uma doença viral. Então, esses fatores, eles podem sofrer interseções, né, entre todos eles ou em alguns deles, e a gente vai explorar um pouquinho mais no próximo slide, mas de alguma maneira a gente já pode imaginar que não é apenas a biologia do vírus, também não é apenas a biologia do seu hospedeiro, mas é um conjunto de fatores que vão impactar nessa emergência ou reemergência. Aqui alguns exemplos. Então, se nós pegarmos aí esses 3 grupos de animais, nós veremos que alguns vírus circulam, né, entre, por exemplo, aves e humanos, outros entre morcegos e humanos, outros entre ratos e humanos, outros entre ratos e suínos, por exemplo, ou outros entre todos os grupos de animais, pelo menos todos aqueles já descritos. Bom, eu vou apresentar alguns artigos, assim, de forma muito direcionada, né? Eu fiz alguns recortes de alguns diagramas, algumas tabelas, para que a gente pudesse explorar um pouquinho mais esse tema. Esse é um artigo bastante interessante, né, que traz o viroma, quer dizer, a totalidade dos vírus, das espécies virais presentes num determinado hospedeiro. Então, os morcegos e o seu viroma. E aí, nesta imagem, a gente consegue perceber como os morcegos apresentam uma característica, um potencial enorme, não apenas de ocorrência de novas viroses, né, como de transmissão para as outras espécies, portanto, com potencial zoonótico. Então, quando nós pensamos no morcego, e eles não são os principais animais associados à transmissão de viroses para humanos, os principais são os roedores selvagens, que ficam ligeiramente à frente, nós temos aí mais de 1.200 espécies de morcegos no mundo, né, mais de 120 espécies de morcegos descritas no Brasil, e muitas delas convivem em seus habitats. Então, existe uma verdadeira promiscuidade entre espécies, né, e eles, todas os seus hábitos de vida favorecem sobremaneira a transmissão de agentes infecciosos. Então, seja o que se lambem, seja o que convivem muito proximamente, respirando o mesmo ar e respirando aerossóis produzidos a partir de suas fezes, por exemplo. E aí, animais selvagens, ou mesmo animais de produção, e o humano acabam se aproximando desse morcego em diferentes situações. Então, é um exemplo assim, muito regional, né? Aqui na ilha de Itaparica, né, uma exploração mineral acabou gerando o surgimento de uma cratera gigante, né, que a própria empresa de exploração não assume, né, o surgimento da cratera como sendo decorrente da exploração mineral no subsolo, mas, quer dizer, o surgimento de uma cratera ao lado de uma comunidade, né, uma
passa a ser uma caverna, um habitat extremamente favorável à ocupação pelos morcegos e proliferação. Então, de repente, né, do dia para a noite, uma comunidade que não tinha convívio com morcegos de caverna vai passar a ter. Né? Então, a exploração socioeconômica, enfim, as viagens, né, o turismo, todo tipo de interação acaba favorecendo essa transmissão. Um outro artigo que eu gosto bastante, agora ele fala da filogenia dos morcegos enquanto hospedeiros para o vírus da raiva, né? E aí faz uma análise em território estadunidense entre cepas de vírus da raiva e espécies de morcegos acometidas. Então, não precisamos se preocupar aí com os detalhes, mas nas árvores filogenéticas, a gente consegue, pelo menos observando as cores, né, dos troncos dessa árvore, a gente identifica as cepas de vírus da raiva, e na frente de cada tronco evolutivo desse, a gente tem um gráfico de pizza, mostrando, então, nas suas cores, as espécies de morcegos que são acometidos. E aí nós vamos ver que algumas cepas de vírus da raiva acometem quase que exclusivamente uma ou duas espécies, ou poucas espécies, enquanto outras cepas conseguem se disseminar por várias espécies de morcego. Então, esse é um estudo bastante interessante, bastante provocador. Com complemento, a gente tem aí nos gráficos, nas pizzas, né, as espécies de morcego e as setas mostrando o deslocamento dos vírus de uma espécie de morcego para outra, né, mostrando também, né, o tamanho da pizza, qual é a frequência, né, a suscetibilidade, portanto, desses morcegos à infecção viral. E aí a gente consegue perceber que, mesmo entre as espécies de morcego, existem espécies mais próximas filogeneticamente, que acabam trocando entre si um quantitativo maior de vírus, enquanto outras espécies, por serem mais distantes filogeneticamente, não apresentam, ou apresentam com menor intensidade esse trânsito de agentes infecciosos. Bom, como é que a gente pode explicar, então, essa ocorrência de um vírus numa determinada espécie e essa transferência, né, esse salto entre espécies? Como eu disse no início da apresentação, a característica fundamental, né, a gente não é a única, insisto, mas a característica fundamental é a presença de um receptor na célula hospedeira que seja tridimensionalmente complementar à presença de um antirreceptor, portanto, no vírus. E nós temos aí 4 imagens obtidas por cristalografia de raio-x, mostrando exemplos. Né? E aí, em verde, nós temos sempre o receptor e em azul o antirreceptor. Ainda que nesta ampliação, né, a gente não consiga ver muitos detalhes, mas a gente consegue perceber que é possível identificar com esses pontinhos vermelhos exatamente em quais aminoácidos, em quais resíduos de aminoácidos, se for um receptor proteico, ou até em quais átomos, se for um receptor glicídico, por exemplo, ocorre exatamente a interação receptor e antirreceptor. É óbvio que as células não nasceram para serem infectadas por esses vírus. Então, esses receptores são sempre moléculas funcionais, né, que fazem parte da evolução do próprio hospedeiro, e que, por mera casualidade, os vírus, ao sofrerem mutações ao longo do tempo, né, e outras alterações genéticas, como recombinação, reassortment, acabam se adaptando. E muitas vezes
o vírus poderia até se adaptar, mas não encontra a célula hospedeira. Então, o vírus, a gente diz que o vírus não é vivo, mas a vida deles também não é simples assim, né? Não é fácil imaginar que o vírus já, só pelo fato de ter o potencial de infectar uma célula hospedeira, que ele vai infectar. Né? Basta que ele não atinja o hospedeiro, basta que ele não atinja o sistema fisiológico adequado, né? Ou que ele se degrade, por exemplo, no trato digestório. Bom, então, dentro desses exemplos, a gente vai explorar um pouquinho mais, por pura conveniência do momento, o antirreceptor do SARS-CoV-2, né, que é a sua proteína mais projetada no seu capsídeo, que é chamada espícula, ou proteína S, e o seu receptor na superfície das nossas células, que é a enzima conversora de angiotensina, ou em inglês ACE2. Aqui nós temos uma imagem, de irmos ao SARS, a espícula do SARS. Aqui nós temos uma espícula de uma influenza. Então, o influenza, a gente tem essa classificação binária, né, H1N1, H2N2, H2N1, etc., e dizem respeito a dois antígenos de superfície, a hemaglutinina e a neuraminidase. Então, o que nós temos aí é uma hemaglutinina de uma influenza, uma H5, portanto, uma imagem obtida por cristalografia de raio-x, 2 cortes, e nos apontando exatamente a localização dos resíduos de aminoácido que permitem a este vírus encontrar o receptor celular. Né? Toda a área colorida, claro que cinza também é cor, né? Mas, então, das outras cores não cinzas, representam aminoácidos, posições de aminoácidos que se encaixam perfeitamente, que estabelecem essa relação tridimensional com o seu receptor. Todas as regiões em cinza são regiões que não tocam a molécula do receptor. Isso, inevitavelmente, induz uma pressão seletiva no hospedeiro, né? O hospedeiro, então, tende a produzir também anticorpos mais eficientes, né? Vou melhorar minha fala. Os anticorpos mais eficientes que o hospedeiro produz são aqueles direcionados exatamente contra essas regiões e esses resíduos, que são capazes de inibir a relação de adsorção, que é a primeira fase do ciclo de replicação viral, e, portanto, são chamados de anticorpos neutralizantes. Sendo assim, se esses resíduos de aminoácidos permanecerem conservados ao longo do tempo, esses vírus, por mais que eles se adaptassem a um grande quantitativo de hospedeiros, eles iriam circular uma única vez. Então, a única maneira desse vírus continuar circulando numa única espécie é que ele, na verdade, não é intencional, né? Óbvio, mas é a ocorrência de mudanças nessa sequência de aminoácidos. Portanto, aqueles vírus que sofreram mutações com pequenas mudanças nessa sequência de aminoácidos vão ser aqueles que vão ser bem-sucedidos. Aqueles que não sofrerem essas mudanças vão ser eliminados pelo sistema imunológico do hospedeiro. Em contrapartida, essas estruturas em cinza, como não tocam no hospedeiro, como não induzem a formação de anticorpos neutralizantes, elas podem ser mais conservadas e, assim, o são. Ao longo da história, é fácil comprovar isso. Agora sim, vamos falar um pouco da evolução da espícula, da proteína S do SARS-CoV-2. Nós temos aí 3 conjuntos de imagens na linha superior e na linha inferior, né, em 2 planos, fazendo um comparativo entre a imagem mais à esquerda e a imagem mais à direita, nós conseguimos perceber que a imagem mais à direita tem ali uma chavezinha indicando, né, o sítio de ligação ao receptor na célula, ao ACE2. E a diferença entre essas moléculas está no fato de que
proteína S da direita, ela foi clivada durante o processo de síntese da partícula viral. Durante a síntese das proteínas tardias, né, uma das últimas etapas do ciclo de replicação viral. Então, vírus SARS-CoV que se adaptaram, que evoluíram de maneira que a sua proteína S é susceptível, é substrato para uma enzima chamada furina, são cepas de vírus que se adaptaram melhor a infectar principalmente o aparelho respiratório de humanos. Em contrapartida, né, vindo para a esquerda, são estruturas que são chamadas de fechadas, né, porque não sofreram a ação dessa enzima furina. A estrutura dos trímeros de proteína S, ela não se abre, portanto, não facilita a ligação ao receptor celular. E a diferença entre elas é da ordem de 4 aminoácidos. Essa é uma das grandes perguntas que nós temos hoje, porque a maioria das cepas de SARS-CoV circulantes, né, e de outros coronavírus circulantes em várias espécies animais, não possuem essa sequência de 4 aminoácidos. Então, este vírus que se adaptou ao ser humano, ele ganhou em algum momento, e possivelmente em algum animal selvagem, né, a inserção de 12 nucleotídeos no meio do gene que codifica a proteína S, favorecendo assim que essa proteína, ao ser sintetizada, sofresse uma lise, né, e gerasse um antirreceptor mais eficiente, não apenas na ligação desse vírus com a célula, portanto, na absorção, quanto na fusão do envelope viral com a membrana citoplasmática. Aqui apenas mais uma imagem, escrevendo a mesma coisa, eu vou passar. Essa é uma outra linha de estudo muito interessante, que também tem sido abordado para vários vírus, né, em que se faz uma análise de filogenia molecular, porém, do ponto de vista de evolução temporal. Então, entre os papilomavírus, eles fizeram algumas análises por gene, então pegaram separadamente cada gene dos papilomavírus e foram encontrar onde estavam os ancestrais comuns. E para um dos genes que nós consideramos mais importantes para o papilomavírus, foi encontrado aí um ancestral comum lá em 424 milhões de anos atrás. Então, eu sei que vai ser difícil de ler o diagrama, mas fica aí para vender um pouquinho de curiosidade a todos. O que nós temos aí, então, é um dendrograma, uma árvore filogenética, mostrando, né, a relação entre as cepas e as cepas com origem comum, né, com ancestrais comuns. E aí nós temos, infelizmente eu não consigo mostrar. Consigo. Vocês veem o meu apontador aqui? Sim? Sim, vemos sim. Ah, sim? Ah, ótimo, obrigado. Sim, então o que nós temos aqui nessa região da árvore filogenética, do dendrograma, né, são papilomavírus, linhagens de papilomavírus, né, próximas entre si, ok? E diferentes entre elas. E em cada nó da árvore a gente vai tendo os ancestrais comuns. E aí nós vamos encontrar um ancestral comum, né, claro, de forma calculada, há 420 milhões de anos atrás. Então, hoje, com esses estudos, né, com essas técnicas de filogenia bayesiana datada, é possível encontrar os ancestrais comuns e datar, inclusive, né, os momentos evolutivos. E isso tem sido muito importante para a gente compreender esses saltos entre espécies.
é óbvio que a gente precisa encontrar as cepas certas, e que é o que ainda não aconteceu com o SARS-CoV-2. Né? Se nós formos ao SARS-CoV que circula no morcego, no pangolim, no humano, a gente ainda tem algumas questões-chave para serem respondidas. Um outro tema que está crescendo muito na área de viroses emergentes e reemergentes é uma discussão sobre mudanças climáticas e, por conseguinte, ambientais. Eu trago aqui um único gráfico, só para provocá-los, mostrando aí a descrição em 4 grupos de zoonoses, né? Então, em mostarda, perdão, pessoal. Perdão. Em mostarda, a gente tem as zoonoses, né, de origem não especificada, né, em abóbora, talvez, o vermelho, aí, laranja, os zoonóticos, porém, em animais não selvagens, em branco, selvagens, e os não zoonóticos. E aí a gente percebe que, ao longo das décadas, né, claro que com a evolução tecnológica, né, e a disseminação dessas tecnologias ao longo do planeta, muitas doenças foram sendo descritas, e aí a gente tem uma evolução importante também das zoonoses em animais selvagens. Sim. Aqui um trabalho feito no Brasil, vigilância da raiva em mamíferos selvagens. Então, eles trabalharam com dois grupos bem distintos de animais, de hospedeiros, né, um símio e um cerdócio, aí, que é um cachorro do mato, né, mostrando que tanto o símio quanto o cerdócio foram infectados pelo vírus da raiva, pelo menos produziram anticorpos ante a mesma cepa do vírus da raiva. Aqui para rotavírus do grupo A, né, um dos vírus que nós trabalhamos, um estudo do grupo lá do IAC, em Belém do Pará, foram estudar a presença de rotavírus do grupo A nestes diferentes grupos de animais, né, e aí nós vemos que, mesmo naqueles que tipicamente são selvagens, como os morcegos, né, os quirópteros e os roedores, também há um bom nível de positividade. Mas em todos os grupos de animais estudados, há a presença dos rotavírus do grupo A. Bom, uma coisa extremamente importante que serve de exemplo para o rotavírus, assim como para o influenza, é a característica que esses dois vírus têm de terem material genético segmentado. Então, sempre que você tiver um material genético segmentado, a possibilidade de trocas, né, de rearranjos gênicos, quando a célula for co-infectada por duas cepas diferentes, ela é muito maior. Portanto, a frequência, né, a ocorrência de novos tipos, novos genotipos, ela é bastante maior do que naqueles vírus de genoma não segmentado. Isso tem levado a muitos estudos, né, e aí nós temos uma mudança de paradigma de uns 20 anos para cá, em que existiam aqueles rotavírus que eram típicos de bovino, rotavírus que era típico de suíno, e o que a gente vê hoje é que esses vírus circulam entre as espécies, e o máximo que a gente pode fazer, do ponto de vista de interpretação, é que são vírus que anteriormente nós descrevíamos em suíno, em bovino, em equino e assim por diante, né? Mas eles estão circulando em humanos com muita intensidade e com bastante virulência. Trago aqui dois artigos bastante importantes da área. O de cima, né, mostrando então a classificação dos rotavírus baseada no sequenciamento genético integral, né, revelando aí a presença de um rotavírus porcino, né,
porcos, suínos, portanto, em humanos e bovinos, né? E o de baixo, também de ruminantes circulando em humanos. Vou adiantar um pouquinho. Será que a metagenômica, de fato, vai nos ajudar? Vai ser uma ferramenta importante na compreensão, talvez na antecipação da ocorrência, da emergência ou da reemergência? E aí a resposta, nos últimos anos, é que sim, né? E aí ele traz esse gráfico, esse diagrama, na verdade, né? Mostrando os estágios, diferentes estágios, de baixo para cima. Okay. O estágio na vida selvagem, né? O estágio na fauna doméstica, o estágio com casos esporádicos em humanos, e quando essas viroses tornam-se epidêmicas em humanos, e aí ele sugere, então, o ponto ideal de se fazer a vigilância usando metagenômica, usando sequenciamento de nova geração e assim por diante. Não coincidentemente, o nosso projeto para o PPSUS, submetemos no mês passado, diz respeito exatamente a este tema. Tem duas tabelas aqui, para aqueles que se aventurarem depois aos artigos, ou mesmo à apresentação, uma lista imensa, e a própria tabela diz que ela não é exaustiva, mas nos permite nos aproximarmos aí de algumas das viroses, algumas bastante comuns, outras muito exóticas, mas que também são zoonoses que circulam entre animais selvagens. Então, dá para citar aí rapidamente o ebola, né, o SARS, os hantavírus e outros tantos, né, aqui organizados por material genético, e aqueles vírus que nós trabalhamos especificamente, que são para esse tema, adenovírus, picobirnavírus, mais recentemente trabalhamos também com herpes, eles estão citados aí. Bom, será que o genoma do hospedeiro, né, ele também tem um papel importante na permissividade da ocorrência, na emergência e reemergência dessas viroses? Então, quando nós tratamos do tema, é muito comum a gente centrar as informações nos vírus, mas a gente precisa levar em consideração o complemento, né, da relação parasita-hospedeiro. Nós temos aqui dois diagramas, né, um clássico mostrando aí qual seria o percentual de vírus que surgiriam, né, no mundo animal e que iriam, então, se adaptando, né, a conseguirem atingir o ser humano, a conseguirem ser transmitidos entre humanos, né, e depois a ficarem exclusivamente entre humanos. Vamos lembrar, por exemplo, do último surto, a última reemergência de febre amarela, né, que nós só tivemos esta situação, né? O vírus conseguiu sair do animal, né, ser transmitido ao humano no ciclo silvestre, mas ele não houve o ciclo urbano da febre amarela, então não houve a transmissão entre humanos. E quem seria o exemplo em que nós já conseguimos descrever, ou pelo menos inferir a origem em animal selvagem, e que hoje circula exclusivamente entre humanos? Aqui hoje nós teríamos um único representante, que é o HIV, né? E em função das análises de metagenômica, o que nós temos percebido é que, tanto do ponto de vista do vírus quanto do hospedeiro, é que este diagrama da esquerda, né, a pirâmide, ela não representa bem esses percentuais, mas um modelo aqui de uma estrutura das câmaras fotográficas, né, o Pignoli, lembra mais um mastro aí de bandeira, represente muito melhor, né? Então nós teríamos um quantitativo imenso de vírus surgindo no mundo animal, né, e um quantitativo bastante pequeno subindo aos outros estágios, infectando humanos, circulando entre humanos e etc.
Bom, uma das áreas que tem se desenvolvido recentemente para tentar estudar essas questões é a chamada zoonose reversa. Então, você pegar um vírus zoonótico e tentar devolvê-lo ao mundo animal. E aí, por exemplo, o HIV, hoje já estão descritas várias moléculas que são limitantes para que você consiga replicar o HIV em modelos animais, mas estima-se que haja um quantitativo muito maior de moléculas. Quando nós pensamos na interação de um HIV com o linfócito TCD4, por exemplo, já estão descritas mais de 400 interações com moléculas diferentes só durante a replicação no CD4. Então, cada uma dessas etapas, desses processos bioquímicos, precisam acontecer de maneira eficiente em cada espécie hospedeira, ou a infecção será abortiva. Então, muita gente hoje está tentando fazer a zoonose reversa com o SARS-CoV-2 para tentar encontrar finalmente quem seriam esses animais de origem. Bom, aqui um artigo deste ano, do grupo que eu tive a honra de estar lá em Budapeste, um artigo até o título é muito bonitinho, né? Falando então sobre a circulação de adenovírus no reino animal. Então ele traz aí os diferentes grupos de hospedeiros, né? Peixes, anfíbios, aves, répteis, mamíferos, e como eles são infectados por adenovírus. Que, ao exemplo do que eu citei anteriormente para rotavírus, ainda temos a ideia de que existem adenovírus típicos, ou seja, espécie específicos. Eu vou abordar um pouquinho mais um exemplo adiante. De qualquer maneira, praticamente todas as classes de animais já têm adenovírus descritos. A gente imagina que, de vertebrados pelo menos, a gente imagina que todos os vertebrados possam ser infectados por adenovírus. Eu, particularmente, acredito que adenovírus é um sério candidato a vírus pandêmico no futuro, considerando as suas características de transmissibilidade e de evolução. Bom, um pouquinho da nossa história, para exemplificar isso tudo que eu acabei de dizer. Já são 16 horas, rapidamente. Então, detecção de adeno em anu e coruja, a primeira descrição de adeno em anu e coruja. Aqui, exatamente o que eu estava falando dos adenovírus espécie específicos e espécie não específicos. É uma linha que me interessa muito, tende a crescer. Se você encontrar um vírus que nas fezes de um animal, porém esse vírus não é tipicamente desse animal, significa o que exatamente? Significa que ele veio a partir do alimento, da presa que esse animal se alimentou, ou significa que houve salto entre espécies? São perguntas muito importantes e nem sempre simples de se responder. Aqui, adenovírus em sagui, em Calitrix. Aqui foi uma provocação do CRMV do Espírito Santo sobre o potencial zoonótico do Zika vírus, um artigo de divulgação científica. Essa é uma publicação bastante interessante e tem a ver com o grupo de pesquisa que nós acabamos montando, eu já vou citar, e que trabalham com animais atropelados em rodovias, na sua grande maioria. Não exclusivamente, mas na sua grande maioria. Isso é uma ciência hoje dentro da ecologia, dentro da medicina veterinária, e é uma fonte, infelizmente, inesgotável e riquíssima de material para se trabalhar. E aí nós temos a avaliação do vírus da raiva em cachorro do mato. Mais uma vez, é publicado no jornalzinho Sem Expressão. Aqui um artigo que está sendo concluído agora com o grupo da Argentina, que o Léo comentou,
a descrição de picobrinavírus, é um dos vírus que a gente trabalha de longa data, em roedores selvagens. Foram coletados no Brasil inteiro e essa publicação vai ser uma parceria com o grupo da Argentina e do Uruguai, em que todos os resultados dos roedores vão ser compilados. Tende a ser um artigo muito interessante para picobrinavírus. Eu já estou acabando. O Leandro já está me avisando aqui. Sim. Então, a publicação deste ano, mais importante aqui dos últimos tempos para nós, que foi a identificação agora, com caracterização genética, por sequenciamento e tudo, de dois novos, supostas, né, sugestivas, novas espécies de adenovírus em anu preto e em coruja. Essa história vem de longa data, com um grupo bastante grande, como esse que eu estou citando, com universidade privada, com institutos, etc., de outros estados, outros países, e a gente tem acessado, eu queria deixar esse exemplo, né, acessado editais que normalmente nós da saúde não acessamos. Então, está aí um edital da Vale, né, com um bom financiamento, que foi o que me permitiu iniciar as atividades no laboratório Lipage 1. Duas fotos só para deixar um gostinho aí na boca de vocês. Esse foi uma das maiores experiências que eu tive na vida. Tive a honra de ser convidado por um grande pesquisador que trabalhou no Ministério da Saúde, já saiu, e ele fazia vigilância da entrada da gripe aviária naquele momento no Brasil. E ele fazia como? Ele procurava ilhas oceânicas, né, e ele levava um laboratório para essas ilhas oceânicas, fazia a coleta das aves migratórias, dessas aves se coletava um espécime biológico e se fazia análise viral. Aí ele fazia isso mensalmente em cada estado litorâneo brasileiro, e eu tive a honra de ser convidado como virologista para participar de uma das expedições, e essa foto está aí, para mim, é de muita saudade. Esse acampamento é exatamente o nosso laboratório. Aí tinha de gerador, centrífuga, nitrogênio líquido, enfim, todo mundo paramentado, treinando como se nós estivéssemos enfrentando a entrada da gripe aviária, que na época era muito mais assustador ainda do que o SARS-CoV-2. Essa ilhota minúscula fica no caminho de Abrolhos, a uns 12 quilômetros da costa, um lugar paradisíaco. Nós passamos uns 4 dias com esse laboratório montado lá. Foi uma experiência espetacular. E uma discente do grupo, que é a minha orientada de doutorado hoje, está defendendo esse mês, teve a experiência de ir com um navio da Marinha para o nosso território, nosso arquipélago mais distante na costa brasileira, que é o arquipélago de Trindade, né? É um arquipélago, não uma ilha, fica a 1.100 quilômetros da costa do Espírito Santo, e ela teve a oportunidade de ir até lá para coletar amostras de tartaruga marinha, o que rendeu agora, recentemente, a descrição de uma nova espécie de adenovírus. Vai ser a primeira descrição em tartaruga marinha, se Deus quiser, logo sai a publicação. A gente só tem a agradecer a muitos parceiros, né, que têm permitido trabalhos interdisciplinares, multiprofissionais e altamente desafiadores. É isso aí. Muito obrigado. Acho que passei o tempo, né, Léo? Desculpa. Obrigado, Fernando. Muito bonita aí a sua apresentação. Queria falar para o pessoal que quiser fazer questão, pode fazer pelo chat, ou pode ser também de forma oral, né? A gente tem uma aqui de Gustavo. A classificação de Baltimore pode representar / inferir em alguma extensão o possível grau de virulência dos subtipos virais? Excelente pergunta. Mas a resposta, acho que tem o microfone está aberto, Léo. Fecha aí. Gustavo, obrigado pela pergunta.
Se há uma correlação direta, ela não está descrita, viu, Gustavo? Porque você tem vírus altamente virulentos, né, em qualquer um dos grupos, assim como vírus de baixa virulência ou de virulência não descrita, também em muitos desses grupos. A relação é muito mais de dependência ou autonomia perante a célula do que de virulência. A patogenicidade viral ela é multifatorial, né? A resposta mais imediata seria não. Givanildo tem perguntas de forma oral. Fique à vontade, Givanildo. Marcílio, acho que se inscreveu primeiro, viu, Leandro? Tem uma inscrição aí de Marcílio. Eu estou considerando o seu chat lá de cima, lá, depois logo de Gustavo. Então ok. Fernando, obrigado aí, parabéns. Eu gostaria, se possível, que você falasse um pouco, porque às vezes eu vejo algumas discussões e, na minha concepção, um pouco de, como é que eu posso dizer, xenofobia, né? A gente tem uma perspectiva de dizer que a China, o pessoal não é higiênico, não lava, come porcamente, então esse vírus seria algo nesse sentido, por uma falta de higiene, essas coisas dessa forma. Então, o que eu gostaria de pensar é assim, o quanto disso, né, pensando talvez ecologia, aí envolvendo a ecologia, envolvendo o ser humano, né? Até que ponto a gente pode chegar a uma perspectiva de considerar, digamos assim, uma responsabilidade da cultura alimentar chinesa dentro dessa perspectiva, certo? Porque a gente já teve outras viroses que emergiram lá também. Uma segunda pergunta era a questão da filogenia, né? Até que ponto, assim, o que eu queria saber normalmente esses vírus, esses saltos, eles se dão a partir, né, de animais que vão ser próximos ao humano ou não tem nenhuma correlação, né? Ou seja, a gente pode esperar saltos quânticos aí, astronômicos, de um animal que não tem nada a ver, né? Porque a gente pegando aí o morcego, eu fico pensando, quanto que o morcego é próximo da gente, né? Seria melhor, talvez, eu não sei, o cachorro, já que o cachorro está mais junto. Eu estou brincando, não sei quem é que é mais próximo filogeneticamente, mas pensando nessa perspectiva, tá? São essas perguntas. Obrigado. Eu que agradeço, Giva. Maravilhosas perguntas, né? Vou começar pela segunda. Giva, a gente precisa pensar de duas maneiras. A primeira é a mais imediata, com relação à proximidade filogenética mesmo, porque a gente está pensando que o vírus vai usar o mesmo receptor, né? Então, qual é o animal, neste caso, respondendo sua brincadeira aí, seria o suíno, né? Nós somos mais próximos dos porcos. Qual é o animal que teria o mesmo receptor? Mas essa não é uma resposta tão simples assim, e se a gente for analisar, você vai perceber que mesmo o SARS-CoV, ele usa moléculas diferentes em cada hospedeiro. É muito raro que você tenha moléculas muito semelhantes como receptoras entre várias espécies. Então, considerando que é uma casualidade, né, para não usar uma palavra feia, o vírus encontrar a sua célula susceptível e a presença do receptor, em tese tudo é possível. Em tese tudo é possível. Né? Haja visto as arboviroses. As arboviroses são exemplos muito interessantes de vírus que circulam no mundo animal, circulam, né, nos artrópodes e circulam no humano, né? E conseguem sofrer replicação no humano também. Então, certa vez eu estava até interessado em começar a coletar umas libélulas, que tem uns artigos publicados muito interessantes, e não é impossível a gente encontrar, né, em formiga, ou em abelha, enfim, vírus que acabem se adaptando. Por mera casualidade, tá? É claro que se houver uma proximidade filogênica entre, né, animais, se você considerar o mesmo vírus que circula no bovino, no suíno, no equino, no caprino, e você tiver que inferir qual deles tem maior probabilidade de atingir o humano com mais velocidade, certamente haverá uma relação aí, sim, de proximidade filogenética.
Mas a primeira pergunta, Giva, ela, assim, foi motivo de muita discussão, né, no início do ano. Tem muito material trazendo mais desinformação do que informação. Agora é óbvio, né, quanto maior a promiscuidade, né, o exemplo que eu trouxe dos morcegos numa caverna, né, por que eles são tão envolvidos na ocorrência, né, no surgimento de novas espécies virais? Então, quanto maior a promiscuidade, maior a proximidade entre animais, né, o aerossol dos seus excrementos e hábitos alimentares, se você considerar a manipulação, né, para abate, para processamento, ou até a ingestão de carne crua, por exemplo. É claro que favorece, né? Claro que favorece. Agora, estatisticamente, não é verdade que a China seja o vilão da história, né? Eu listei aí dezenas de vírus e SARS-CoV-2 agora, que é a mesma espécie, né? Então, dependendo do ponto de vista, é o mesmo vírus. Nem o MERS surgiu lá, já é um coronavírus, mas é de outra espécie. Então, é óbvio que mercados com alta promiscuidade favorecem como outros ambientes favorecem. Certa vez eu estive aqui no interior da Bahia e mais no interior da Bahia, né, mais para o sertão, e vi como ainda é presente o hábito de consumir animais selvagens, né? Na feira, assim, as carnes de lagarto, de cobra, de várias caças, estão todos ali à vontade, sem nenhuma fiscalização. Então, isso é muito presente. Se você for ao IEC, né, o Instituto Evandro Chagas, tem freezers e mais freezers de amostras de novos vírus ainda por serem descritos. Né? Então, quanto maior a proximidade entre espécies diferentes, maior a chance do spillover acontecer. Tem uma outra questão do professor Gustavo. Sim. Você quer fazer de forma oral, Gustavo? Pode ser, só porque quando falam sobre a questão dos jumps, dos saltos, né, entre espécies, e aí vem aquele apavoramento, você colocou aí na sua apresentação, 100 mil visons mortos na Espanha, a gente teve em São Paulo, se eu não me engano, vários macacos bugios mortos por conta da febre amarela, né? E aí, como a gente, pode ser a pergunta de um leigo, né, que está olhando de fora e fala, puxa vida, né? A gente tentando preservar os animais, a gente tentando conscientizar as pessoas sobre a questão da importância daquela vida, daquela criatura viva e o equilíbrio que ela causa, que ela provoca, o equilíbrio positivo em toda a natureza, e de repente as pessoas, uma relação direta que as pessoas falam, quer matar o vírus? Nossa, então mata aquele bicho, mata o macaco, mata o bison. Então, qual seria a estratégia sobre a perspectiva da virologia, para poder desfazer esse mal-entendido, e por que os macaquinhos, coitados, que de repente outrora eram hospedeiros saudáveis, de repente aparecem mortos por conta de algo que, quem é que exatamente, o que está causando isso, né, sob o olhar da virologia? Uma provocação importante, né, Gustavo? A gente poderia ficar algumas horas discutindo isso. Eu não tenho dúvida que a resposta mais imediata é educação, né? A informação de qualidade. Agora, é uma temática muito complexa, né? Muito complexa. Quer dizer, o vírus da febre amarela chegou, né, aos macacos pregos, aos bugios, em função de um acidente provocado, né? Sabido, com antecedência de que ia acontecer, na ruptura da barragem, da Samarco, na época. E parece que as pessoas se voltaram contra o animal. Né? E muita gente realmente, não foi só em São Paulo, no Espírito Santo, em Minas, né? Até aqui na Bahia, realmente mataram muitos animais, espancados, a tiro, como se eles fossem realmente os vilões daquela história, né? Daquele episódio. Gustavo, conscientização, acho que não tem outro caminho, né?
Eu, particularmente, no componente de biointeração 2, a gente tem uma aula, pelo menos, que dá para trabalhar um pouco essa questão, e eu sempre trago essas discussões. Mas talvez a gente precise de mais, né? Tranquilo, muito obrigado, Fernando. Professor Marcílio, está inscrito. Boa tarde, Léo, Fernando. Inicialmente, eu queria parabenizar o Fernando pela apresentação, foi uma bela apresentação. Jogou luz sobre vários temas que a gente atualmente lê, discute sobre a Covid, né, sobre o SARS-CoV-2. É importante, eu acho que essa sua última frase aí, conscientização, ela é importante para qualquer aspecto, Fernando. Tá de parabéns pela apresentação. Bom, eu tenho uma pergunta, na verdade, talvez se desdobrem algumas, né, em função primeiro, da importância do tema que você apresenta, traz. Segundo, é um tema que está dentro de várias áreas ao mesmo tempo, né? Está na virologia, está na saúde pública, está na área ambiental, então ela perpassa, e ela é transversal em várias áreas de conhecimento, e aí, obviamente, com a pergunta pode se desdobrar, né, em vários aspectos. Uma questão é, obviamente, puxando para a minha área também um pouco, questão de curiosidade. A gente, salvo engano, são 6 cepas, né, do vírus circulante. Me corrija se eu estiver enganado, Fernando. Geneticamente diferentes ou em algum aspecto. A primeira questão é com relação à patogenicidade dessas cepas. Se de fato há algo que demonstra que essas cepas têm diferenças patogênicas para o indivíduo. Eu sei que a patogênese da Covid, ela envolve também aspecto genético do indivíduo, não é só da cepa, e outros aspectos, né, relacionados a comorbidades. Mas se há, de fato, algo que mostra que essas diferenças genéticas nas cepas, elas apresentam diferenças de patogenicidade. Esse é um aspecto que eu queria colocar. O outro é que marcadores moleculares, se é que há, já conhecidos no SARS-CoV-2, poderiam ser utilizados em termos de mapeamento de transmissão, né, dentro da epidemiologia molecular. É uma área que eu sei que você também tem afinidade, né? Se há marcadores que podem utilizar e avaliar dentro da perspectiva ou de mapeamento de rotas de e a possibilidade de dar algum marcador SARS-CoV-2. Se há já algo descrito na literatura nesse sentido. E, por fim, acho que eu esqueci a outra parte, mas eu acho que essas duas já contemplo, acabei não anotando aqui, ficou na cabeça as dúvidas. Tá bem, se eu lembrar, você pergunta. Obrigado. Beleza, Marcelo, obrigado aí pelas palavras, pelas perguntas. Então, Marcelo, eu vou usar o exemplo da descrição do pangolim para responder logo a primeira e a segunda pergunta. Lá no início da pandemia, quando tentou se associar o pangolim ao SARS-CoV-2, foi porque, né, se pegou o gene da polimerase, eu acho, agora não tenho convicção, mas enfim, se pegou um gene que era usado naquele momento para fazer filogenia e a sequência deste gene, ou da região, eu acho que foi até uma região deste gene, foi 100% homóloga ao SARS-CoV-2 humano, enquanto, né, o mesmo fragmento do SARS-CoV circulando em morcegos lá na mesma região não apresentava 100% de similaridade. Então, eureka, né? Eureka, encontramos o vilão da história, né? Coitado do bichinho que já é, né, traficado, já corre risco de extinção, ainda agora ficou estigmatizado.
E, de repente, quando nós fazemos o sequenciamento integral do genoma, e esse vírus é um genoma gigantesco, né? 33 mil bases, 3 vezes o genoma de um HIV, se percebeu que não. Né? Só havia 100% de similaridade de homologia naquele fragmento analisado. Mas quando você pega o genoma como um todo, ficava abaixo de 80%. Então, aí indo para a questão do marcador, né, esse projeto que a gente submeteu agora, o PPSUS, né, Vigilância de Coronavírus e Adenovírus em Selvagens. Ou mesmo o nosso projeto, né, que foi para o PPSUS, com a nossa equipe aqui, de SARS-CoV-2 em humanos. Quando nós queremos fazer vigilância, né, a gente precisa ir em cima da região conservada ou dos genes conservados. Né? Mas se a gente quer estudar a evolução, a gente precisa ir em cima dos genes variáveis e das regiões hipervariáveis. Né? Então, inevitavelmente, a proteína S é o grande caminho. Né? Não é o único, não é a única região, mas é o melhor caminho para fazer as relações. Quantas cepas estão circulando no Brasil, é claro que vai depender do critério que você vai usar para dizer que 2 cepas são a mesma cepa. Né? É uma mutação, 2 mutações, né? 2% de diferença, 5% e assim por diante, para fazer qual é o critério para fazer os clusters. Então, o pessoal da Fiocruz fez um estudo com o NGS só no município de Belo Horizonte, só até o mês de abril, e conseguiram fechar 10 clusters, né, de origens territoriais diferentes, entrando só em Belo Horizonte até o mês de abril. Então, hoje existe um mar, né, um pulverizado de mutações, e a gente vai levar algum tempo e vai precisar de muito dinheiro para poder sequenciar isso tudo e ter uma resposta melhor. Acho que é isso. A gente tem aqui o comentário de Letícia Pereira Guedes, né, falando do assunto anterior. Em Salvador, muitos macaquinhos foram sacrificados. E ela pergunta, professor, dando uma viajada no pensamento relacionado a isso, uma dieta vegetariana ou um estilo de vida vegano poderia proteger as pessoas de serem contaminadas por vírus que seriam inicialmente apenas de outros animais? Obrigado, Letícia. Obrigado pelas palavras aí desde o início. Em tese parece que sim, né, Letícia? Mas a ingestão não é a única forma de contato, né? Porque, em tese, vamos viajar um pouquinho junto com você. Né? O indivíduo vai ter uma vida mais próxima à natureza, né? Ele só não vai comer, né? Só não vai se alimentar desses animais, mas pelo contrário, ele vai querer ter uma relação afetiva com esses animais. Né? Então, até onde, de fato, essa relação ela precisa ser preservada ou estimulada. Né? Então, se você vai fazer um trabalho científico ou um ecoturismo na Amazônia, imagina, ainda que você não consuma absolutamente de origem animal, imagine o sem número de vírus que você vai, né, inalar ou ingerir indiretamente e assim por diante. Então, não é tarefa simples, mas também há de se considerar que o alimento cozido, né, temperaturas relativamente baixas já são suficientes para inativar as partículas virais, né? Então, talvez a alimentação não seja a chave da questão, mas a cultura como um todo. Ok? Ok. Não tendo mais nenhuma questão, queria agradecer primeiramente ao professor Fernando pela brilhante apresentação e a todos os participantes. Quem fez questão também, né? Obrigado pela participação aí no chat ou no microfone. E a gente queria divulgar o próximo seminário, né? Para quem está presente aqui, dia 28
de outubro, a professora Cibele vai falar sobre o laboratório LACT, possibilidades de trabalho multidisciplinar. Também vai falar de vírus um pouco, vírus entéricos humanos e alterações morfológicas em crustáceos. Tá bom? Então, no dia 28 de outubro. Agradeço, então, a participação de todos e todas. Tenha uma boa tarde, uma boa semana. Fiquem bem aí. Até logo, Léo. Até logo, pessoal. Muito obrigado pela paciência. Um abraço. Valeu. Valeu.